Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bandeira e a gente vai estar junto aqui discutindo sobre o texto A Política Externa Brasileira no ciclo do Partido dos Trabalhadores, do autor Antônio Carlos Lessa. Se você está precisando muito desse vídeo, vamos lá que eu vou te ajudar. Para compreender melhor o que a gente vai falar aqui, é importante citar que todo o assunto sobre o tema vai ser dividido em duas partes. A primeira parte fala sobre o governo Lula, de 2003 a 2010, e a segunda parte fala sobre o governo Dilma Rousseff, que vai desde 2010, desde 2011 até 2016, certo? Tudo isso a fim de fazer um todo de como funcionou a política externa no período do governo do Partido dos Trabalhadores, ok? Então, beleza. Para fazer um aparato bem geral, o objetivo do texto é comparar essas duas políticas, como funcionou tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, e comparar para ver se houve continuidade, se houveram falhas. Logo no editorial, uma vez que esse texto foi publicado na revista Política, em um mês em que ele veio cheio de temáticas internacionais para discussões e debates sobre políticas externas, uh, o editorial da revista fala que o governo Lula e o governo Dilma tiveram atitudes e tiveram direcionamentos de certa forma um pouco diferentes e que trouxeram tanto um apogeu no governo Lula na política externa brasileira, quanto um declínio da política externa brasileira no governo Dilma. Antes de tudo, vamos compreender como era o contexto mundial no governo Lula. O primeiro ponto que a gente precisa destacar é que havia uma supervalorização do multilateralismo, ou seja, relação com vários países. Mas mesmo nesse multilateralismo internacional, em que vários países investiam em várias relações internacionais, o discurso imperialista, ou seja, o discurso das grandes potências, ainda predominava. Então, as grandes instituições de segurança, ou mesmo aquelas organizações de comércio internacional, ainda eram lideradas por discursos de potências como os Estados Unidos ou a União Europeia. No meio disso tudo, o mundo vê a necessidade de uma nova liderança que tenha novas ações, novas atitudes, uma nova agenda e uma nova abordagem para esse mundo que muitas vezes está polarizado. Uma segunda característica muito importante no contexto mundial durante o governo Lula era a valorização dos commodities, ou seja, daquelas grandes áreas que produziam em larga escala matéria-prima. Matéria-prima essa que não iria estragar ou perder a qualidade se ela fosse armazenada. A valorização desse tipo de produção produziu para o Brasil um grande excedente. As grandes economias ou as economias em expansão, como por exemplo, principalmente a China, começaram a investir nesse tipo de material. O Brasil, então, que tem grandes espaços de commodities, começou a ganhar muito dinheiro com exportações desse produto. Ou seja, se eu tenho muita exportação, eu acabo gerando um excedente. E se eu tenho esse excedente, eu tenho muito dinheiro sobrando. O Brasil vai deixar de ser conhecido como um país que geralmente deve. E na verdade ele vai ser conhecido como um país que tem grandes excedentes, justamente por conta desse contexto mundial. Por fim, um outro contexto mundial, ou melhor, nacional, era que o Brasil ele estava com um novo conhecimento, ou pelo menos ele era visto de uma outra forma pelas nações internacionais. Desde o governo FHC, desde o plano real do governo FHC, a economia do Brasil ela via se restaurando. Durante o governo Lula não foi diferente. Ele manteve como meta o controle da economia por meio do controle da inflação. Se ele controla a inflação, a economia mantinha-se mais ou menos ali de boas e as pessoas mantinham o seu poder de compra. Ou seja, tem uma massa consumidora. E massa consumidora atrai investimento externo. Bom, agora que a gente já viu os principais pontos do contexto mundial e nacional também, a gente vai ver pontos específicos e os pontos mais importantes das políticas externas no governo Lula. O primeiro ponto é que o Brasil vai tentar ativamente e recorrentemente uma participação na cadeira do Conselho das Nações Unidas, o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E também, além disso, ele vai tentar uma reformulação das instituições internacionais. Isso é o mais importante, é o que vai guiar boa parte das políticas externas do Brasil. E para isso, ele vai tomar várias e várias atitudes para poder mostrar a sua legitimidade para participar desses órgãos e dessas instituições internacionais. Uma delas é a sua liderança em ações das Nações Unidas no Haiti. Outra, que não teve tanto sucesso, foi a sua presença mais firme, ou pelo menos uma tentativa de uma presença mais firme na Organização Mundial do Comércio na rodada de Doha. A terceira, foi a sua tentativa de negociar o programa nuclear do Iraque. Bom, sem muito sucesso também.
Outro ponto importante, que também tem muito a ver com essa participação no Conselho de Segurança das Nações Unidas, é o investimento da figura internacional do Lula. Ou seja, 16% de toda a agenda que Lula cumpriu desde 2003 até 2010, 16% foi em viagens ou, enfim, em missões internacionais. Só para você ter uma ideia, a FHC gastou 12% de toda a sua agenda nisso. O terceiro ponto é que o Brasil vai tentar participar ativamente, ainda buscando essa legitimidade no cenário internacional, de agendas múltiplas. Faz parte disso discussões sobre o meio ambiente e também sobre a fome, além de participar também de negociações com países como a Rússia, a China, a África, que a gente vai falar mais pra frente. Como, por exemplo, uma das suas origens é o BRICS, que o Brasil vai constantemente querer se mostrar e participar de discussões de países emergentes. A quarta característica do governo Lula nas políticas externas do Brasil foi um regionalismo, ou seja, uma aproximação com a América do Sul. Entre uma dessas características está, por exemplo, o apoio dos governos bolivarianos na Venezuela, na Bolívia e no Equador. O quinto ponto da política externa brasileira no governo Lula foi um investimento na diplomacia empresarial. Bom, para você que não sabe o que é uma diplomacia empresarial, que eu acho que é mais um termo da própria política externa do Lula, é a defesa dos interesses econômicos do Brasil em economias externas. O sexto ponto, que é uma característica das políticas externas do Lula, foi a valorização do Itamaraty, com o aumento do orçamento, o aumento do corpo diplomático com 75 novos cargos e também com uma autonomia que o Lula permitiu ao Itamaraty para atuar em questões internacionais. O sétimo e último ponto característico da aplicação, enfim, da atuação do governo Lula fora, foi a grande recorrência a acordos bilaterais estratégicos com diversas nações. O que aconteceu foi o seguinte: se eu tenho vários acordos bilaterais, é como se eu tivesse vários melhores amigos. Acontece que, no fundo, nenhum desses meus melhores amigos é de fato meu melhor amigo. Ou seja, se eu tenho vários acordos estratégicos bilaterais, acaba que nenhum deles é valorizado. Bom, agora nesse segundo bloco do vídeo, do seminário, a gente vai conversar um pouco mais sobre o governo Dilma e de como funcionou a política externa no governo dela. Mas principalmente como funcionou a transição do governo Lula para o governo da nova presidenta em questões do contexto internacional e de como eles manejaram a política externa comparativamente. A nível internacional, a crise de 2008, que vinha se alastrando por todo o mundo, no governo Dilma, enfim, chega ao Brasil. E então o Brasil começa a ver os primeiros sinais, as primeiras consequências da crise internacional que vem lá desde 2008 nos Estados Unidos. Além disso também, como cenário de toda essa crise internacional, a demanda por commodities, um dos legados do governo Lula, vai diminuir. E também a perda de crescimento da China vai refletir diretamente no Brasil, já que o Brasil vinha, e também no governo Dilma, desenvolve um relacionamento muito maior com o país chinês. Além disso, o Brasil vai começar, no meio disso tudo, a viver uma grande crise interna. E com essa crise interna, ele perde o seu mercado consumidor. Um mercado consumidor que era característico do Brasil durante o período do governo Lula. Então aquela massa consumidora que atraía investimentos externos, ela começa a desaparecer. E bom, uma característica de um país emergente é uma massa consumidora muito grande. E se ela começa a diminuir, os investimentos também começam a diminuir e a visibilidade do Brasil enquanto um país emergente também. Sobre as características do governo Dilma em relação às políticas externas, a primeira delas é que a Dilma não demonstrava uma afeição pela agenda internacional. Além disso, ela também não estava muito disposta, aparentemente, a patrocinar ou dar um bom suporte ao Itamaraty para que ele pudesse agir internacionalmente falando. Desse modo, ela diminuiu sobremaneira o orçamento direcionado para o Itamaraty e também demorou muito, quase que de forma inconsequente, a anunciar cargos diplomáticos no seu governo. Antes de pular para o próximo ponto, é importante falar que as estratégias internacionais de Lula demandavam um contexto internacional muito específico, um contexto internacional que a Dilma não tinha a seu favor. Como terceiro ponto das políticas externas da Dilma Rousseff, no seu governo, foi a sua perca de interesse, a redução da discussão da participação do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por fim, também no BRICS, o Brasil perde sua legitimidade e vai perdendo a sua representatividade,
dando agora à China e à Rússia o direcionamento do grupo. Como síntese desse texto, então, Antônio Carlos Lessa tenta entender como funcionou toda a política externa brasileira no ciclo do Partido dos Trabalhadores. E ele ainda afirma que o apogeu, ou enfim, todo o desenvolvimento das políticas externas estratégicas e, de certa forma, muito ativistas do governo Lula apresentaram ou presenciaram um certo declínio no governo Dilma, que deu pouco espaço para o crescimento de políticas externas do Brasil. Meu nome é Gabriel Bandeira, eu sou aluno da matéria Teorias das Relações Internacionais do Brasil Contemporâneo e esse foi um vídeo resumo sobre o texto Política Externa Brasileira no ciclo do Partido dos Trabalhadores.